Glórias a Deus, saúde todo o povo de Deus, então, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ler um versículo-chave para a abertura do nosso estudo de hoje. Está em João, capítulo 20, versículo número 29, quando diz: E Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Então, bem-aventurados aqueles que não viram Jesus, mas crer nele e na sua palavra. Glórias ao Senhor. Veja que a narrativa bíblica, ela ensina que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou para que fôssemos justificados diante de Deus. Então, sem a morte e a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria nula e inútil e a nossa pregação não teria valor algum. Então, essa lição, esse estudo de hoje, é uma síntese da maior e a mais amorosa mensagem que o homem pode ouvir: a ressurreição como prova do amor de Deus. Aleluia. Então podemos aqui já abrir a palavra do Senhor no capítulo 20 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Nós temos aqui 2 capítulos para lermos hoje, estudarmos hoje, que é o capítulo 20 e o capítulo 21, que nós encerramos os estudos para a glória do Senhor. Então vejamos aqui versículo 1 do capítulo 20, e vamos ler até o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. E os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, também entrou. E ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aleluia, glórias a Deus. Veja que na sexta, a morte, de Jesus na cruz havia sido consumida. E no sábado, nada fizeram os discípulos, pois era dia sagrado para os judeus. Então, tanto as mulheres quanto os discípulos constataram que o túmulo estava vazio. E eis a grande pergunta: o que significa o túmulo vazio? Havia 2 possíveis respostas para essa pergunta, mas, porém, somente uma ela era verdadeira. E a primeira seria de outros discípulos teriam levado o corpo de Jesus. Falsa. Mas a segunda, a verdadeira, é que de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Glórias a Deus. Então, a profecia ela foi cumprida
conforme está no versículo 9. Veja que a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus ele estava o quê? Vazio. E vocês podem visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus ele está vazio e ele venceu a morte e ele está vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia! Glórias a Deus. Então, mais uma vez, notamos que os discípulos, eles saem de cena. Não compreenderam o ocorrido, conforme está no versículo de número 9. Mas vejamos aqui o que diz o versículo de número 10 até o versículo de número 18. Diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o seu senhor? Respondeu ela: e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, e ele disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhe: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Aleluia, glórias a Deus. Veja que no sepulcro, eles foram, no sepulcro ele permaneceu Maria, a mulher que desejava ardentemente saber o paradeiro do Senhor Jesus. E o que segue descreve o encontro entre Jesus ressuscitado e Maria. Mas Maria Madalena ela ficou à entrada do sepulcro, tentando descobrir o que tinha acontecido. Foi então que ela viu 2 anjos vestidos de branco. E o apóstolo João, ele claramente quer enfatizar o estado de espírito de Maria diante do sepulcro. E 4 vezes aparece a descrição do seu choro. E a razão do choro é descrito no versículo 13. Levaram o corpo de Jesus. Mas a ausência do mestre já havia provocado angústias nos discípulos antes mesmo da morte. E ainda provocou mais tristeza quando Jesus voltou para o Pai. Então, as pessoas do passado e de hoje que não compreendem a morte e a ressurreição de Jesus estão fadadas ao choro e ao sofrimento. Paulo nos ensina que a nossa esperança não pode ser limitada
a esta vida. E a ressurreição de Jesus é a premissa da nossa ressurreição. E a história da redenção não passou na morte. Cristo ressuscitou. E a sua esperança está na vida eterna. No versículo 14, descreve a aparição de Jesus. E Maria o viu, mas não o reconheceu. Mas ela conversou com Jesus, mas pensou estar falando com um jardineiro. Assim também são muitas pessoas. Veem, mas não enxergam ou não entendem a verdade. Escutam, mas não ouvem a verdade. E a verdade, ela está tão aparente na nossa vida. A verdade, ela está tão exposta na nossa vida. A vida que Jesus quer para nós está colocada na nossa frente. E às vezes nós não conseguimos enxergar. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus que você ama. É o Deus que nos dá o discernimento, conhecimento e nos dá a nossa liberdade. Veja que no versículo 16, lemos que Jesus a chama pelo nome. E Jesus disse, Maria. Uma pessoa só pode reconhecer Jesus se o próprio Senhor se apresentar a ela. Rapidamente o choro de Maria se converteu em alegria súbita e adoração ao Mestre. E o desejo de Maria era segurar Jesus e não o soltar mais. Porém, em obediência ao Mestre, ela correu para os discípulos a fim de dizer, eu vi o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vi o Senhor. E quantas vezes nós não precisamos ver com nossas vistas, mas o nosso coração mostra que Jesus está ao nosso lado. Então temos que reconhecer Jesus a todo momento. No momento da sua chamada, no momento do seu ensino, no momento que Ele nos ensina e capacita para viver nessa terra. Temos que abrir mais as nossas visões espirituais, nossa visão espiritual, o nosso ouvido para ouvir a voz do Mestre. E Ele está entre nós hoje, agora nesse exato momento, amados irmãos e irmãs. Deus está entre nós e Ele quer se comunicar cada vez mais conosco, para a glória do seu santo e eterno nome. Amém? Veja que depois de se apresentar a Maria, que nós vimos aqui no versículo 10 ao 18, Jesus apareceu aos discípulos. No entanto, no entardecer do domingo, eles estavam reunidos e amedrontados. Então vamos ver aqui nos versículos 19 ao versículo 23 como eles estavam. Então Jesus aqui ele vai aparecer aos discípulos. Diz aqui o versículo 19. Ao cair na tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-se as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecadores, os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem,
não estarão perdoados. Aleluia. Veja que o medo, então nesse momento, no entardecer do domingo, ele estava reunido com os e estavam amedrontados, os discípulos. Mas o medo extremo da perseguição dos judeus fez com que os discípulos se encontrassem. E o consolo de que eles precisavam veio pela aparição de Jesus. E ao verem o Senhor, os discípulos foram tomados de grande alegria. Imagina você estar na sua casa e Jesus vem te visitar. Como é a alegria no teu coração? Mesmo que você não veja Jesus com seus olhos, mas você sente a sua presença. Porque Jesus, ele está sempre conosco, irmãos. E essa presença é poderosa na nossa vida. E isso alegra o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito. E os discípulos, eles estavam e viram, quando viram Jesus, ficaram com grande alegria. Como é bom nós sentirmos a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Cada um de nós temos um testemunho diante do Senhor. Porque o Senhor nos ajudou, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos tirou das trevas para a luz. Deus é Deus e Ele está conosco todo o tempo. Amém? Então existem três ações de Jesus para com os seus discípulos. Gostaria que você prestasse bem atenção nessas três ações que o Senhor tem para os seus discípulos. Primeiro, a comissão, que é muito importante. No versículo 21, Jesus deu uma missão. Na oração do cenáculo, Jesus já havia indicado esse precioso momento. A missão de Cristo neste mundo foi confiada aos discípulos e também a nós. Que grande privilégio o Senhor tem nos dado. Então essa grande comissão, o momento de evangelizar, trazer uma palavra, Jesus nos deu. Fazemos parte dessa grande comissão que o Jesus formou. Mas existe uma outra ação que Jesus nos dá, que seria a capacitação. Jesus, ele deu poder. No versículo 22, ele fala, Jesus nos deu poder. E no princípio do Evangelho, João escreve que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. E depois ele diz que o Espírito não poderia ser dado aos discípulos antes da glorificação de Jesus. Veja que neste momento havia chegado a hora de os discípulos receberem o Espírito como guia de vida deles. Posteriormente, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Espírito ele foi derramado progressivamente para os santos. E quem são os santos? Nós, separados para a glória do Senhor. Então nós somos os santos de Israel. Nós somos os santos do Senhor. Nós somos as pessoas separadas para o reino, para a glória de Deus. Que privilégio é isso para a nossa vida. E a terceira ação de Jesus para com seus discípulos é o compromisso. Eita glória! Compromisso na obra, compromisso com o Senhor. A quem tanto lhe dá, mais será cobrado, irmãos. A cada oportunidade que Deus dá, Ele vai cobrar mais da gente. Mas isso não é um sacrifício. Isso é um privilégio. Servir ao nosso Senhor e Salvador. Que bom
que Ele nos capacita para isso. E nos dá um compromisso diante dos céus. Maravilha! Glórias a Deus! É bom estarmos aqui. É bom estarmos ouvindo a voz de Deus, para que nós possamos aprender mais com o Senhor. Veja que Jesus ele deu autoridade, conforme está no versículo 23. Jesus nos deu autoridade, irmãos. E diante do arrependimento e da confissão, Jesus deu autoridade para os discípulos declararem o perdão de Deus. Aleluia. João, no capítulo 20, versículo 23, é um dos textos mais controversos que nós podemos ver. Prova disso foi a maneira como homens do passado o interpretaram. Para os clérigos católicos e reformados, como Lutero e Calvino, significa autoridade delegada apenas aos apóstolos e bispos. Mas nesse sentido, os oficiais receberam de Deus autoridades para perdoar pecados. Entretanto, o Antigo Testamento ensina que só Deus comunicava arrependimento e perdão ao homem. No Novo Testamento, vemos o mesmo princípio delegado em dois fatos. Portanto, no sentido espiritual, só Deus tem autoridade para perdoar pecados. E a dica para a resolução está em 2 Samuel, capítulo 12, e no versículo número 13. Natan declara o perdão de Deus. Neste sentido, diante do arrependimento e da confissão, Jesus deu autoridade para os discípulos declararem o perdão de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Só um segundinho. Ai, meu Deus. Aleluia. Caleb estava aqui, estava querendo sair. Aperreia. Caleb é meu cachorrinho. Estava aqui comigo. Glórias ao Senhor. Amém. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos ver agora o versículo 24, quando Jesus aparece a Tomé. Versículo 24, nós vamos lê-lo até o versículo de número 30. 24 ao 30. Ok? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Tomé chamou Dídimo, um dos 12, não estava com o discípulo quando Jesus apareceu. E os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados, as portas de Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram.
E Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estavam registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tenham vida em seu nome. Aleluia. Glórias a Deus. Então, após a ressurreição de Jesus, apareceu a Maria e a 10 discípulos. Porém, um dos discípulos, que foi Tomé, não estava em nenhuma das ocasiões anteriores. Em algum momento oportuno, os 10 discípulos contaram a Tomé que viram Jesus. E o problema é que Tomé não acreditou na mensagem da ressurreição. Algo curioso sobre Tomé. Ele já havia contemplado uma ressurreição. Mas mesmo sendo testemunha ocular de inúmeros milagres, José não foi capaz de crer. Veja que José, ele viu isso lá no capítulo 11, versículo 16. E mesmo ouvindo das testemunhas oculares a respeito da ressurreição, Tomé não conseguiu acreditar. E tudo isso porque a sua fé estava balizada numa só coisa: sua própria visão e os seus sentimentos. Veja que aí Tomé não estava crendo. Ele acreditava nele mesmo, nele próprio, mas não tinha fé nesse momento. Então você faz parte desse grupo de pessoas que clamam ao céu para ver, sentir e tocar em algo para que possa crer? Reflita sobre o assunto, pois o plano de Deus é mais sábio do que isso. E uma semana depois, os discípulos estavam reunidos às portas trancadas, agora com a presença de Tomé. E outra vez, Jesus apareceu visivelmente a eles e a Tomé. E Jesus, já conhecendo o coração de Tomé, deu provas da sua ressurreição. E é imprescindível notar a compaixão de Jesus, mesmo em face da incredulidade. Finalmente, Tomé creu na ressurreição. E Jesus repreendeu a atitude incrédula de Tomé e, ao mesmo tempo, exortou a igreja a crer nele. Então, não existe nada errado em crer por ter visto, mas o problema está em depositar a fé somente por ter visto algo. E a necessidade de ver para crer é reprovada por Deus. Você pode crer sem ver? Você crê no Senhor Jesus? Você não viu, você não tocou nele, mas você crê nele. Você sente a presença dele. Porque, amados irmãos, eu sinto e eu creio no Senhor Jesus. E eu espero que você também sinta isso. A sua presença. Presença na sua casa, presença na sua vida, presença na sua igreja. Porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. É Ele que nos ajuda. Amém? Seguindo o fluxo da narrativa, João, ele conduz o leitor a crer em muitos outros milagres que nem foram contados e crer num Jesus dos milagres que não vimos.
Pela terceira vez, João disse que Jesus apareceu aos seus discípulos. Agora é margem da Galileia. Nós podemos ver aqui no capítulo 21, do versículo 1, Jesus e a pesca maravilhosa. E nós vamos ler aqui os versículos de 1 ao 14 do capítulo 21, que diz o seguinte: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. E eles foram e encontraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Aleluia. Glórias a Deus. Então os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor? Simão Pedro, ouvindo-o, disse isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Enquanto houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem é este? Quem és tu? Sabia o que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois da ressurreição dos mortos. Aleluia. Glórias a Deus. Então veja, nós devemos notar que os 12 discípulos originais, 11 eram da Galileia e Judas era da Judéia. E os discípulos estavam em casa, conheciam bem o lugar e o dia dali. Seguindo uma rotina normal, cerca de 7 deles decidiram pescar. Porém, nada pegaram a noite toda. E no momento do esgotamento e frustração, Jesus se apresentou aos 7. E é imprescindível notar a maneira como Jesus se dirigiu a eles. E a única vez em todo o Novo Testamento que Jesus chama os discípulos de filhos. E essa forma de tratamento
marcou profundamente João. Aleluia. Jesus, ele tratou os discípulos como um pai trata os seus filhos. E no sentido, o pai não só se preocupa, mas trabalha para prover o sustento dos seus filhos. Por meio de um grande milagre, Jesus deu 153 grandes peixes e pão. Que belo café da manhã! Não foi uma simples refeição, afinal foi o próprio Jesus quem a preparou. Aleluia! Glórias a Deus. E Jesus, ele vai dar suas instruções finais. A partir do capítulo 15, a partir do versículo 15, até o versículo de número 25, ele dá suas instruções. Então Jesus, ele restaura aqui nesse momento, Jesus, ele restaura Pedro. E diz assim no versículo de número 15 de João capítulo 21. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Cuido dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado com Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Disse-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outras pessoas, o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. E Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava os seguia. E este era o que estava ao lado de Jesus durante a ceia. E perguntaram: Senhor, quem te irá trair? E quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? E respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, e o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que me espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, e o que lhe importa? Então, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E Jesus, ele fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente
para os livros que seriam escritos. Aleluia, graças a Deus. Então, depois de tantas histórias, Pedro ficou novamente diante do Mestre Jesus. E observe que nos versos de 15 a 17, por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. E por 3 vezes Pedro respondeu que amava Jesus. Entretanto, nós vemos que na terceira vez que Jesus fez a pergunta, Pedro ficou tomado pela tristeza. Provavelmente porque as perguntas das 3 vezes, Jesus chamou a atenção de Pedro sobre o evento anterior, quanto este o negara por 3 vezes. Então note que ao final de cada pergunta, Jesus ordenou que Pedro cuidasse de suas ovelhas. Aleluia. Então, na sequência, Jesus ele fez uma declaração direta a Pedro sobre o gênero de sua morte. E muito semelhante ao que disse de si mesmo, conforme está no capítulo 12, versículo 36, Pedro foi morto em Roma, logo depois de sua esposa, e ambos crucificados como criminosos. Fascinado ou amedrontado com a notícia de Jesus, Pedro perguntou sobre a morte de João, no versículo 20 e 23. Porém, Jesus informou que a resposta àquela questão lhe era exclusiva, o que gerou uma crendice popular de que João seria imortal. E os 2 versículos finais são uma espécie de pós-escrito. Possivelmente os 2 últimos versos de João foram escritos por outro autor que não o próprio João. Algo parecido com Deuteronômio 34, onde José narra a morte de Moisés. E esse não é nenhum problema para a canonicidade do Evangelho. Para concluir a lição e todo esse estudo do livro de João, vamos citar aqui as palavras do apóstolo Paulo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que aquele que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15 da NVI, Nova Versão Internacional. Amém? Então, que nós morramos e vivamos para Cristo. Que nosso orgulho, o nosso eu morra e nós vivamos para Cristo. Proclamar o seu Evangelho, a salvação a toda criatura. E estejamos juntos para glorificar e adorar ao Senhor Jesus. Amém? Estamos na EBD em sua casa, aos domingos, trazendo essa estudo, mensagem, palavra do Senhor. A EBD em sua casa tem nos ajudado a entender mais a palavra do Senhor, o seu desejo, a sua vontade sobre nós. Continuemos com o Senhor durante toda a semana, para a glória do seu santo e eterno nome, e que Deus esteja derramando toda sorte de bênção sobre a tua família. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, aqui nesta manhã,
eu entrego todas as vidas que estão te ouvindo hoje, Pai, em tuas mãos. Entra na sua casa, na sua família, Senhor. Converte-os para a sua santa glória, Pai. Toca nos seus corações, capacitam cada um, Senhor. Derrama a tua graça, teu poder e autoridade sobre essas vidas. E aqueles que não te conhecem hoje, Senhor Deus, dobre seus joelhos, levante suas mãos e entregue a sua vida ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é Salvador da sua vida. Assim, Pai, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, e todos dizem amém.